Irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre santificação, tá bom? Nós estamos estudando já há algum tempo e nós vamos continuar, né? Embora nós estamos falando sobre vários aspectos ali da santificação, sobre vários prismas, né? Nós já compreendemos na palavra de Deus que o plano do Senhor é que sejamos santificados, isso é muito claro para nós, tanto é que a palavra diz que essa é a vontade de Deus para conosco, a nossa santificação. Nós estamos baseando isso no versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nós temos falado desse versículo juntos e eu espero que até o final nós possamos decorar esse versículo, porque realmente ele é muito importante. Vamos falar novamente? Fale comigo, 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então você vê espírito, alma e corpo serem conservados de forma plena, irrepreensíveis, até o dia da vinda do Senhor Jesus, né? Então lembre-se que nesses dias nós estamos falando sobre a santificação da nossa alma. Nós já vimos várias coisas a respeito disso, né, sobre a santificação da nossa alma, né? Nós vimos que o homem ele foi criado por Deus com espírito, alma e corpo. Já falamos sobre o espírito e no momento nós estamos falando sobre a alma, né? Lembra que nós já vimos sobre a necessidade da santificação na alma, né? E por que existe essa necessidade? Nós já estudamos o Salmo 103 e ele diz ali claramente para nós, principalmente os versículos 1 a 3. Salmo 103, versículos 1 a 3, se você olhar na sua Bíblia, você vai ver ali que ele diz ali a respeito da alma, e falando sobre a alma, ele diz que Deus é aquele que sara as enfermidades da alma, no versículo 3. Não está falando sobre enfermidades físicas, fala sobre enfermidades da alma. E quais são as enfermidades da alma? Tudo aquilo que está relacionado às nossas emoções, que, claro, está atrelada ao nosso espírito, à nossa vida espiritual. Ou seja, nós vimos que o seu corpo, o nosso corpo, sim, ele vai se deteriorar nesse mundo até o dia da ressurreição, né? Até o dia em que o Senhor nos tornará a trazer com Ele. Mas o nosso espírito e a nossa alma, eles são eternos e eles estão atrelados um no outro. É impossível separar o espírito da alma. E um está intimamente ligado com o outro, ou seja, se eu estou bem espiritualmente, a minha alma vai bem. Mas se eu estou com problemas espirituais, a minha alma vai sofrer. E de que forma que essa alma sofre? Através das minhas emoções. Nós teremos profundas tristezas, explosões de iras e angústias, aflições, tudo isso. Por quê? Porque o nosso espiritual, existe um problema ali na nossa vida espiritual. Então a nossa vida espiritual, ela interage diretamente com a nossa alma, tá bom? A nossa alma precisa ser santificada. Por isso, na semana passada, aliás, na semana passada não, porque nós tivemos o nosso acampamento, né, de carnaval, mas na semana anterior nós vimos sobre autoestima. Autoestima. E chegamos a entender que muitas pessoas vivem aprisionadas ao seu ego, porque a autoestima, na verdade, está muito focada no eu, no amor próprio, em estar satisfeito consigo mesmo, né? Mas a Bíblia nos ensina que a nossa satisfação está em Cristo e em cumprir a sua vontade, não focando na nossa autoestima, mas na estima do alto, ou seja, daquilo que Deus não somente pensa sobre nós, mas daquilo que Deus sabe sobre nós, porque Deus nos conhece no íntimo, né? Deus nos criou e Ele nos conhece no íntimo. Então é muito melhor, né, buscarmos uma valorização do alto e não de nós mesmos, né? Porque nós somos enganados. Mas falamos sobre autoestima e hoje nós vamos falar sobre os perigos da ingratidão. Esse é o nosso assunto de hoje, os perigos da ingratidão, tá bom? Sugeri esse texto, os perigos da ingratidão, por quê? Porque nós já sabemos que a ingratidão é pecado, certo? Nós já sabemos. Nós sabemos que o fato de não sermos gratos, seja principalmente diante de Deus, né, mas também diante dos outros, o fato de nós não sermos gratos, nós sabemos claramente que isso é pecado. Isso é pecado. Mas
o que eu gostaria de focar nessa noite é quais são os perigos de sermos ingratos. Quais são os perigos da ingratidão? E para isso eu gostaria de usar o texto de Lucas capítulo 17. Abre lá, por favor, sua Bíblia, Lucas capítulo 17. Então nós já sabemos que a ingratidão é um pecado diante de Deus, mas agora, apesar de ser um pecado, infelizmente nós sempre caímos na ingratidão. Por natureza somos pessoas ingratas. Então, sabemos que é pecado, mas quais são os perigos de nos mantermos ingratos? Lucas capítulo 17, eu creio que esse é um dos melhores textos que fala sobre a ingratidão. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 11 até o versículo 19, tá bom? Lucas 17, 11 a 19, um evento que aconteceu aqui na vida de Jesus, enquanto ele estava aqui nesse mundo. Olha o que diz, Lucas 17, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, Jesus, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ou curados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então nós vemos aqui um homem que foi abençoado por Jesus, né? Então a palavra de Deus fala muito, irmãos, sobre a gratidão, mas ela fala muito também sobre o pecado da ingratidão. Tanto é que a palavra de Deus já havia advertido através do escrito do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2, Deus já havia mostrado, para Timóteo, usando a vida do apóstolo Paulo, o seguinte: na sua carta Paulo escreveu: Sabe, porém, isto, ou fique sabendo o seguinte, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Sabe o que é isso? Autoestima. Homens amantes de si mesmos, isso é autoestima. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães e ingratos. E aí ele segue a lista de pecados ali. Pecados dos últimos dias, que nós estamos vivendo os últimos dias. E nós temos visto mais do que nunca essa lista de pecados sendo tão cometidas de forma deliberada e absurda. Hoje as pessoas não sentem mais vergonha de cometer pecado. A própria palavra de Deus disse que haveria um tempo em que as pessoas não se envergonhariam. Elas não teriam vergonha de cometer abertamente esses pecados. E, irmãos, nós como filhos de Deus, nós não podemos cair na prática desses pecados. Por quê? Porque somos filhos de Deus, temos uma nova natureza, nós somos o povo mais abençoado do mundo. Quando nós paramos e contamos as bênçãos, como nós cantamos hoje, conta as bênçãos. Quando nós contamos as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, é impossível cairmos no pecado da ingratidão. Quando nós caímos na prática da ingratidão, é porque nós tiramos os olhos de Cristo, tiramos os olhos de tudo aquilo que Ele fez por nós, e nós começamos a olhar para nós mesmos, para os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres. E aí, quando nós passamos a observar os nossos desejos, as nossas vontades e os nossos prazeres, os nossos anseios, nós nos tornamos pessoas ingratas. Por quê? Afinal de contas, a nossa carne nunca está satisfeita.
Você já pensou nisso? Nós nunca estamos satisfeitos. Uma pessoa que quer dinheiro, ela nunca vai estar satisfeita com o dinheiro que tem, com o dinheiro que chegará a ter. Nunca. Sempre quer mais. Sempre quer mais. E nós não podemos cair nesse laço. Irmãos, o pecado da ingratidão tem sido cometido deliberadamente, mas o povo de Deus precisa constantemente banir a ingratidão do seu coração. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Ingratidão é a falta de reconhecimento e apreço pelas bênçãos, graça e provisão de Deus. É uma atitude que demonstra um coração endurecido e insatisfeito, que se esquece dos feitos do Senhor e deixa de louvá-lo pela sua bondade. Isso é ingratidão. E nós temos aqui o relato de 9 ingratos, 9 pessoas que receberam uma grande bênção, não a maior das bênçãos. Eles receberam uma bênção. Eles receberam um pouquinho da misericórdia do Senhor. Mas eles foram ingratos, né? Nós temos o relato aqui de 10 leprosos que estavam na mesma situação, todos estavam clamando pela mesma coisa, pela cura. E usando esse texto aqui, eu quero trazer alguns perigos sobre a ingratidão aqui que nós não devemos deixar na nossa vida. E o primeiro deles é o seguinte: a ingratidão nos torna cristãos interesseiros. Você observa que aqui nós temos 10 leprosos, todos eles queriam a mesma coisa, a cura. Todos eles. Agora, será que existem cristãos interesseiros? Você já pensou sobre isso? Será que existem cristãos interesseiros, cristãos que buscam a Deus algumas vezes por interesse? Será que existe isso? Você já viu alguém assim ou não? Não precisa nem responder, né? Irmãos, infelizmente, existem pessoas que servem a Jesus e muitas vezes por interesse, buscando uma bênção, buscando alguma coisa, né? Então veja que nesse momento aqui, todos os 10 queriam a mesma coisa, a cura. Quantas pessoas buscam a Jesus por interesse? E nós temos que tomar um grande cuidado a respeito disso, porque senão nós estaremos incentivando as pessoas a buscar a Jesus por interesse. De que forma? Quando nós chegamos a falar de Jesus para alguém, muitas vezes, quantas vezes nós não fizemos isso, né? Venha a Jesus, porque olha, Jesus ele vai resolver os seus problemas. Jesus ele vai transformar o seu casamento. Jesus ele vai transformar a sua vida financeira. Jesus ele vai te ajudar a ter saúde. Jesus ele vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar aquilo. A única coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus como Salvador. Você já viu alguém fazer isso? Nós temos que tomar um grande cuidado. Aí corre-se o risco de alguém querer receber Jesus como Salvador, já pensando nas bênçãos que ele pode trazer, e não no seu livramento do inferno, pelo fato dele ser um pecador e pelo fato de Jesus ser o único e suficiente Salvador da sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente vai estar incentivando pessoas a chegarem até Jesus por interesse. E irmãos, tem muitas pessoas que vêm atrás de Jesus por interesse, muitas pessoas, né? E dificilmente haverá conversões dessa forma. Para uma pessoa chegar até Jesus, ela precisa reconhecer que ela não merece absolutamente nada. Na verdade, a única coisa que ela merece mesmo é o inferno, que é o pagamento pelos seus pecados. Mas aí ela reconhece a misericórdia de Deus revelada através da vida de Jesus, que se humilhou e se entregou para morrer por nossos pecados. Que na verdade, quando Jesus estava lá naquela cruz, lá pendurado, sangrando por nós, na verdade quem deveria morrer era eu e era você. Então, irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos vários relatos de pessoas ingratas, inclusive, se você observar em João capítulo 6, Jesus ele tinha acabado de alimentar, aliás, Jesus em João capítulo 6, ele tinha acabado de alimentar uma multidão. Lembra ali desse caso? Ele multiplicou o que ali? Lembra? 5 pães e
2 peixinhos. Aí no dia seguinte, Jesus ele foi pregar o seu sermão. E a multidão foi atrás dele. E aí, toda aquela multidão, sabe o que Jesus disse? Jesus falou para, porque Jesus conhecia os corações. Jesus falou para eles o seguinte: olha, eu sei porque vocês estão me seguindo. Resumindo aqui o que Jesus disse, vocês estão me seguindo porque eu multipliquei os pães e porque eu faço milagres. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês estão me seguindo por interesse. E aí na sua pregação, Jesus ele se colocou como sendo o pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Mas sabe de uma coisa? Eles não gostaram. E aí diz o texto lá em João capítulo 6, no finalzinho, que muitos dos seus discípulos, daquele momento em diante, voltaram para trás, deixaram de o seguir. Por quê? Porque estavam seguindo por interesse. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Aqui em Lucas, no capítulo 17, imagine aqueles homens desejando a cura. A Bíblia fala muito sobre a lepra, né? Uma pessoa leprosa, ela não podia chegar diante das outras pessoas. Quando ela chegava na sociedade, ela tinha que parar ao longe, né? Diz o Velho Testamento que ela tinha que parar ao longe e a pessoa mesmo tinha que se humilhar ao ponto de gritar: impuro, impuro! E aí quando as pessoas viam aquela pessoa gritando, todo mundo saía de perto. Né? Então, com medo da contaminação. Nos tempos do Velho Testamento, quem examinava uma pessoa para saber se ela era leprosa era o sacerdote. E o sacerdote era aquela pessoa que constatava a lepra, mas também ele era aquela pessoa que constatava a cura. Por isso, viu ali, eles clamaram a Jesus, né, no versículo 13, mestre, tem misericórdia de nós. E aí no versículo 14, Jesus ele poderia ter curado ali de uma forma milagrosa naquele exato momento, mas o que ele fez? Ele disse: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Em algum momento, daquele ponto ali até a chegada do sacerdote, eles ficaram limpos. Em algum momento ali, naquele ponto. Então, quando esses leprosos clamaram a Deus, Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. Chegando lá, o sacerdote constatou que eles estavam limpos. Mas aí o interessante, irmãos, é que um voltou. Só um. Lembra que a ênfase no texto não era, aqui o texto não está enfatizando a cura. O texto está trazendo uma lição para nós. Esses 9 homens que não voltaram, apesar de eles terem pecado diante de Deus, e nós vamos ver que eles perderam a maior bênção de todas, mas o texto não está enfatizando a cura, ele está enfatizando algo muito maior. Então nós não podemos enfatizar curas como sendo um indício de salvação. Algumas vezes nós evangelizamos pessoas e dizemos assim: olha, você tem sido perdoado pelos seus pecados? Você tem certeza da sua salvação? A pessoa diz: já, claro. Ué, e por que você tem essa certeza? Porque eu estava doente e Deus me curou. Pessoas baseiam a sua salvação em experiências. Irmãos, experiência não salva ninguém. O que salva é a fé no Senhor Jesus Cristo. E aqueles 9, eles desprezaram isso. Então, desses 10 leprosos, apenas um voltou. Mas sabe por que apenas um voltou? Porque a ingratidão nos impede de glorificar a Deus. A ingratidão nos impede de glorificar a Deus. Todos foram curados, apenas um voltou engrandecendo ao Senhor. Você viu ali no versículo 15? No versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era logo um samaritano. Logo um samaritano,
um estrangeiro, alguém que não fazia parte do povo de Deus, alguém que não seguia as leis de Deus, né? Alguém cuja nação não conhecia o Deus verdadeiro, uma raça impura, né? Alguém que o povo judeu odiava. Então, justamente esse, digamos assim, o raça ruim, né? Justamente esse voltou glorificando a Deus. Mas os 9 foram ingratos. Por quê? Porque a ingratidão nos impede de glorificar a Deus. Irmãos, quando nós somos ingratos, a ingratidão ela tira o nosso foco de Deus. Ele reconheceu o poder de Jesus e retornou glorificando a Deus pela sua cura. E por isso, por causa da sua fé em Jesus, aconteceu algo maior. O versículo 19, aliás, Jesus ele traz um ensinamento, né? E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o que nós encontramos aqui, irmãos, a ingratidão, ela fecha portas para bênçãos maiores. Ela fecha a porta para bênçãos maiores. Apesar da Bíblia não trazer para nós detalhes, existe uma possibilidade. Os 10 foram limpos. Imagine, né, esse leproso aqui, esse ex-leproso aqui, o que voltou glorificando a Deus. Imagine que de repente ele conversando com os demais ali no momento da cura, assim que o sacerdote constatou a cura, imagine ele dizendo, né? Olha, vamos lá, vamos voltar, aquele homem, ele é diferente, pode ser que ele realmente seja o Filho de Deus, vamos voltar até ele. Aí imagine talvez os outros 9 dizendo assim, não, para quê? Nós já estamos curados, vamos curtir a nossa cura. Agora a gente pode entrar na sociedade, a gente pode entrar lá para comprar coisas, a gente pode se socializar, a gente pode estar no meio das pessoas, a gente pode procurar um trabalho, vamos aproveitar a nossa cura. E aí aquele outro dizendo, não, vamos voltar lá para glorificar a Deus, vamos lá ver o que mais aquele homem tem de diferente. E os outros dizendo, não precisa, tá bom demais, já fomos curados, não era isso que a gente queria? Ei, que ingratidão, que ingratidão. E aí, irmãos, por causa dessa ingratidão, ele perdeu a maior das bênçãos. Porque se aqueles 9, irmãos, a mesma oportunidade que esse homem aqui teve, os 9 também tiveram. Então, se aqueles 9 também tivessem voltado junto com ele e reconhecido Jesus como o Filho de Deus, como o Mestre verdadeiro, como o Salvador do mundo, Jesus poderia dizer para eles também, vão, a fé de vocês os salvou. Mas não, um recebeu a bênção maior, a maior das bênçãos, que é a salvação. Então, irmãos, a ingratidão ela fecha portas para as maiores bênçãos. Nós servimos um Deus que é justo. Eu sei, Deus ele é bondoso, ele é misericordioso e gracioso, mas também Deus é justo. E se nós teríamos dificuldades para abençoar uma pessoa, para ajudar ou abençoar uma pessoa que é ingrata, uma pessoa que nunca está satisfeita com aquilo que nós fazemos por ela. Ou será que algum de nós aqui teríamos prazer em ajudar uma pessoa que nunca reconhece o que é feito por ela, uma pessoa que sempre é ingrato? Já ajudou alguém assim? Talvez você tenta ajudar alguém, você ajuda alguém e aquela pessoa nunca reconhece a ajuda. Aquela pessoa sempre é ingrata, é sempre ingrata. Tudo que você faz, por mais que você faça, por mais que você dá o sangue, para aquela pessoa nunca está bom, nunca é o bastante. Já viu alguém assim? Se nós teríamos dificuldades para ajudar uma pessoa assim, imagine Deus. Ou será que as pessoas de hoje acreditam num Deus, né, que mesmo que nós praguejemos, murmuremos e reclamemos, Deus ainda libera todas as suas bênçãos sobre as nossas vidas? Não, irmãos. Por quê?
Porque Deus é justo. E o conceito importante que a palavra de Deus nos apresenta é: as bênçãos de Deus, as genuínas bênçãos, elas são condicionadas à nossa obediência. Por quê? Porque se Deus abençoasse aquele que é obediente, aquele que reconhece as bênçãos de Deus, da mesma forma como ele abençoa aquele que é ingrato, Deus seria injusto. Mas Deus não é injusto. Então, quando nós não reconhecemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas, isso fecha portas para bênçãos maiores. Fecha a porta para as bênçãos maiores. A ingratidão nos torna pessoas cegas diante das bênçãos, da proteção, do suprimento, do amor e da bondade de Deus. A ingratidão é muito mais do que não agradecer. É não dar o devido reconhecimento de que tudo o que somos e tudo o que temos vem da poderosa mão do Senhor. Tudo. Absolutamente tudo. E, irmãos, se nós chegarmos a esse entendimento pleno de que tudo o que somos e tudo o que temos vem das mãos do Senhor, a nossa vida ela vai ser transformada. Porque eu vou reconhecer que tudo vai ser dele e tudo por ele. A palavra de Deus diz no Salmo 100, versículo 4: entrai pelas portas dele com gratidão. Colossenses 3,5 diz: a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses 4,2 diz assim, olha o mandamento: perseverai na oração. De que forma? Velando nela, na oração, velando nela com ação de graças. Sabe o que é ação de graças? É agradecimento. É reconhecer a mão de Deus em toda a nossa vida. Mas o problema, irmãos, é que a gratidão, ela é um estilo de vida daquele que confia no Pai de amor e sabe que os seus planos são sempre melhores do que os nossos. A gratidão não existe num coração mimado. Essa geração mimimi que nós vivemos hoje, a geração, como muitos chamam, né? A geração Nutella, cheia de frescuras. Mas a gratidão, ela está num coração que sabe que a vontade de Deus é muito mais excelente do que a minha. A gratidão faz parte da rotina daqueles que sabem que não merecem coisa nenhuma, mas que pela misericórdia de Deus são abençoados. Alguém comentou, não me lembro, eu lembro quem, mas não me lembro qual quarta-feira que foi, mas alguém fez um comentário durante os pedidos de oração, né? Talvez alguém vai lembrar aí, lembra? Alguém comentou o seguinte: se nós observarmos as bênçãos de Deus pela perspectiva de que nós não merecemos nada, o que vier é lucro, o que vier é bênção. Então, nesse sentido, nós não vamos requerer nada. Por quê? Porque realmente nós não merecemos nada. Na verdade, irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, nós, como eu disse, nós merecemos pagar pelos nossos pecados. Mas aí vem o Senhor, pela sua infinita misericórdia, salva as nossas vidas e nos dá a oportunidade de andarmos diante dele em gratidão. Mas ainda assim, nós deixamos de reconhecer a mão do Senhor em vários momentos da nossa vida. Tem um provérbio chinês que eu li certa vez e aí eu anotei, eu achei interessante, que diz o seguinte: eu lamentava por não ter sapatos, até que um dia encontrei alguém sem os pés. Consegue entender o conceito? Eu lamentava por não ter sapatos, até que um dia encontrei alguém sem os pés. Infelizmente, irmãos, na nossa vida diária, muitas vezes, nós só reconhecemos as bênçãos de Deus quando nós as perdemos. Muitas vezes. Nós focamos naquilo que nós queremos, mas nós não focamos na vontade do Senhor para as nossas vidas. E daí nós começamos a refletir de forma errada sobre o nosso Deus.
E esse é o nosso próximo ponto aqui, para terminarmos. Porque eu quero apresentar para os irmãos o último ponto para refletirmos, que apesar de ele não estar diretamente ligado nesse texto, ele é um conceito que nós encontramos na palavra de Deus, que é o seguinte: a ingratidão nos faz contestar a integridade de Deus. E para isso, eu vou usar o Salmo 145, versículo 17. Se você puder abrir nesse versículo, esse é o último versículo que você vai estar abrindo nessa noite, Salmo 145, versículo 17. Inclusive, esse é um versículo que eu cito muito durante mensagens, cito muito para outras pessoas em conversas. Salmo 145, versículo 17. Se você aceita uma sugestão, eu te sugiro decorar esse versículo. Eu te aconselho a decorar esse versículo, extremamente importante. Olha o que diz Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Por que eu coloquei isso aqui, que a ingratidão nos faz contestar a integridade de Deus? Por que eu usei essa palavra integridade? Porque a integridade significa a qualidade de alguém que é íntegro, reto na sua conduta, justo nas suas ações e honesto nas suas intenções. Essa é uma pessoa íntegra. E Deus é íntegro, porque Deus é totalmente justo. Irmãos, Deus é totalmente reto. Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. E se os irmãos me permitam aqui uma redundância, Deus é perfeitamente perfeito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite e também em tudo que Ele não permite nas nossas vidas. Mas quando nós permitimos que a ingratidão tome conta do nosso coração, nós começamos a contestar a integridade de Deus. A ingratidão, ela nos faz duvidar da integridade do caráter de Deus, porque distorce a forma como enxergamos as ações de Deus, os propósitos dele nas nossas vidas. Quando deixamos de agradecer a Deus por diversas circunstâncias que vivemos, inclusive as circunstâncias contrárias e adversas, começamos a questionar a sua bondade, a sua justiça e a sua sabedoria. E aí nós começamos a nos perguntar: se Deus é bom, por que Ele permitiu que isso acontecesse comigo? Se Deus me ama, por que Ele não me deu aquilo que eu pedi? Consegue enxergar a ingratidão nesses pensamentos? E consegue enxergar a contestação do caráter de Deus? Nós começamos a questionar Deus. Mas, irmãos, conforme Salmo 145, 17, e claro, toda a palavra de Deus, o nosso Deus, ele é perfeito em absolutamente tudo que Ele faz, tudo que Ele permite, até mesmo em circunstâncias das quais eu não gosto, circunstâncias difíceis, adversas. O Senhor, Ele tem um plano maior que eu não consigo enxergar, mas Ele sabe. Por quê? Nós não dizemos isso? Que não é um ditado muito dito, que não caiu uma folha da árvore sem o consentimento de Deus, sem o conhecimento de Deus. Mas no momento em que nós somos ingratos, nós contestamos esse caráter do Senhor. Por quê? Porque ficamos insatisfeitos pelas coisas que Deus nos permite e também pelas coisas que Ele não nos permite. Talvez alguns de nós aqui estamos orando por algo há muito tempo, algo que nós queremos muito, mas até o momento o Senhor não nos deu. Se nós não tivermos fé o suficiente para entendermos e reconhecermos a bondade, a perfeita bondade, a perfeita misericórdia e a perfeita soberania do Senhor sobre tudo, nós vamos começar a contestar Deus. Senhor, por quê? Ô Senhor, por quê? Deus, eu te sirvo tanto, eu faço a tua vontade, eu busco cumprir a sua vontade na minha vida, e isso acontece?
E o Senhor não me dá isso que eu estou pedindo? Ó Senhor, o que está de errado? E aí o próximo passo é contestar o caráter de Deus. A ingratidão atrelada à fé nos faz confiar no Senhor soberano, que sabe exatamente o que faz e aquilo que permite nas nossas vidas. A ingratidão atrelada à incredulidade ou à falta de fé faz de nós cristãos rebeldes e murmuradores, como os israelitas no deserto. Lembra, irmãos, quando você lê o livro de Êxodo, Número, Deuteronômio, quantas vezes o povo de Israel reclamou? Quantas vezes? Quantas vezes? Puxa vida! Depois que Deus libertou o povo da escravidão no Egito, o Senhor havia cuidado daquele povo com amor e bondade e misericórdia. Apesar da sua desobediência e incredulidade, o Senhor ainda assim foi misericordioso, cuidando deles durante toda a peregrinação. Deus deu alimento diário, o maná, o pão do céu em Êxodo 16, em outros momentos ali, a Bíblia relata isso. Mas quando você observa Êxodo capítulo 11, nos versículos 1 a 6, o povo começa a murmurar diante de Deus. E aí eles chegam a dizer o seguinte: puxa, nós não temos nada aqui diante dos nossos olhos, só esse maná. A Bíblia chama o maná de pão do céu. Deus, com a sua infinita bondade, concedeu o maná para alimentar aquela geração toda. E eles chegaram a olhar aquela bênção maravilhosa e dizer assim: puxa, nós não temos mais nada diante dos nossos olhos, só esse maná aí. Rapaz, puxa vida. E às vezes nós olhamos para aquele povo e nós pensamos assim: puxa, mas que povo ingrato. Deus deu o melhor, o pão do céu. Mas nós fazemos a mesma coisa. Eu não tenho nada diante de mim a não ser esse carro que só dá problema. Eu não tenho nada a não ser essa casa cair nos pedaços. Eu não tenho nada, nem uma casa própria eu tenho. Eu sirvo a Deus tanto e eu não tenho, nem saúde eu tenho. E aí nós começamos a reclamar. Reclama disso, reclama daquilo, reclama daquilo, reclama daquilo. Às vezes nós olhamos, quantas vezes, irmãos, às vezes pessoas olham, cristãos, olham às vezes ali, no fogão, as panelas ali, o que tem, e aí quando olha, aí muitas vezes nós dizemos assim: mas só tem isso para comer? Puxa, fala a verdade, nós somos um povo ingrato, muitas vezes. Por quê? Porque nós focamos no ego, no eu. E nós deixamos de observar a poderosa mão de Deus em tantas áreas da nossa vida. Tantas áreas. Mas sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós focamos muito naquilo que nós não temos, naquilo que o Senhor não nos deu. E nós nos esquecemos daquilo que Ele nos deu. A salvação em Cristo. Conforme Efésios, todas as bênçãos espirituais. Isso é o que nós temos. O povo de Israel se esqueceu. Deus deu alimento diário. Deus fez brotar água no deserto. Deus fez com que as suas roupas e os seus sapatos não se envelhecessem. Isso está lá em Deuteronômio 29. Deus enviava durante o dia o quê? Uma coluna de nuvem. E à noite, uma coluna de fogo. Durante o dia eles tinham sombra. E à noite eles tinham calor. E tanto de dia quanto à noite eles tinham direção para saber para onde ir. Puxa vida, o Senhor foi misericordioso, mas eles não conseguiram se esquecer mas eles conseguiram se esquecer de todas essas bênçãos de Deus e começaram a focar, chegaram a dizer: quem dera, lá no Egito nós tínhamos pepinos, nós tínhamos isso, nós tínhamos aquilo. Lá no Egito nós tínhamos tantas coisas. E aqui nós só temos esse maná. Mas lá no Egito eles eram escravos. Estavam sofrendo. E agora quando nós trazemos isso para nós, fazendo a conclusão aqui,
Nós estávamos no Egito, escravizados. É claro que esse Egito que eu estou dizendo é uma figura do mundo. Nós estávamos no mundo, escravizados, morrendo e indo para o inferno. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, como diz Efésios 2, um texto que eu amo, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Quer bênção maior do que essa? Pode ser que não tenhamos as coisas que queremos, que a nossa carne deseja, mas irmãos, nós temos todas as bênçãos espirituais, diz Efésios. Quando reclamamos das coisas que nos acontecem, das circunstâncias adversas e do que, até mesmo do que as pessoas fazem ou dizem contra nós, além de deixarmos de confiar no controle e na soberania do Senhor sobre tudo e sobre todos, isso nos faz cristãos desobedientes, pois deixamos de cumprir um mandamento muito claro na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Romanos 8,28, um versículo muito citado, mas muito pouco praticado. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Por quê? Porque o Senhor tem um plano, um propósito em absolutamente todas as coisas que nos acontecem. O Senhor, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. A ingratidão, enfim, é um veneno silencioso que nos torna cristãos interesseiros, nos impede de glorificar a Deus e nos priva das bênçãos maiores e nos leva a questionar a bondade de Deus. Cuidado com a ingratidão. Nós temos que tomar muito cuidado com a ingratidão. Então, irmãos, para finalizar, que nossos corações sejam cheios de gratidão, pois aquele que confia plenamente em Deus sempre encontrará motivos para agradecer, independente das circunstâncias. Amém ou não? Sempre, sempre. Até mesmo nas catástrofes das nossas vidas. Sempre o Senhor tem um plano. E nós podemos cumprir a vontade de Deus em absolutamente todas as coisas que nos acontecem. Temos motivos demais para agradecer a Deus. Então, que a ingratidão seja banida do nosso coração e que sempre possamos agradecer ao Senhor. Amém? Falando sobre gratidão, o maior motivo da nossa gratidão está aqui, ó. Aí você vai dizer assim, que é o pão e o suco de uva? Claro que não. Você sabe o que eu estou dizendo. O pão simboliza o quê? O corpo de Jesus. O que Jesus fez com o seu próprio corpo? Entregou por nós, pelos nossos pecados. Isaías capítulo 53, né? Isaías 53 diz ali que, parafraseando, né, ele foi massacrado por nós. E o suco simboliza o quê? O sangue. E o que tem a ver esse sangue? Apocalipse 1,5. Esse sangue é o que nos lava dos nossos pecados. E foi esse sangue que o Senhor Jesus Cristo derramou por nós. E é esse sangue que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz ali que nós fomos comprados por um bom preço. Sabe que preço foi esse? O sangue de Jesus derramado por nós. Isso é motivo para agradecer. Amém?